Na história humana, civilizações antigas se desenvolveram em todo o mundo, cada uma trazendo consigo visões profundamente enraizadas sobre a imortalidade da alma. Do deslumbrante Egito Antigo, com seus textos dos sarcófagos que apontavam para um destino transcendente, às antigas tradições védicas na Índia, onde os hinos védicos ecoavam a promessa de uma alma eterna. A crença na vida após a morte e na eternidade da alma estava entrelaçada nas tapeçarias culturais de cada sociedade. Há milhares de anos, nas margens do Nilo, os antigos egípcios olhavam além dos horizontes terrenos e buscavam a imortalidade da alma. Os textos dos sarcófagos, escritos aproximadamente entre 2600 e 2000 a.C. por escribas e sacerdotes, eram mais do que meras palavras. Eles eram chaves para desvendar os mistérios da vida após a morte. Cada escritura, meticulosamente adornada, servia como um guia para a jornada espiritual que aguardava além do último suspiro. Os textos das pirâmides, datados de cerca de 2400 a.C., eram gravados nas paredes internas das pirâmides e tinham a função de guiar o faraó falecido em sua viagem para a vida após a morte. Essas escrituras detalhavam rituais, encantamentos e instruções que garantiriam a passagem segura da alma real para o além. Um trecho do texto das pirâmides declara: Ó rei, tu não perecerás. Tu viverás para sempre e sempre, tinham a função de guiar o faraó falecido em sua jornada para a vida após a morte. Essa frase em particular é uma expressão da crença na imortalidade da alma e na continuação da vida após a morte. As inscrições nos templos e túmulos, datadas por volta de 3100 a.C., refletiam a crença na imortalidade da alma através de representações de rituais, deuses e a jornada do falecido. No templo de Dendera, por exemplo, os hieróglifos esculpidos descrevem a passagem da alma pelo mundo dos deuses e o renascimento após a morte como estrela ou constelação. Nas terras antigas da Índia, os sábios entoavam os hinos védicos, uma coleção sagrada datada aproximadamente entre 1500 e 500 a.C. Essas palavras entoadas não eram meras canções, mas conexões com o divino. Escritas por rishis, os hinos védicos eram portais para a transcendência, onde a alma buscava a imortalidade no âmago do universo. No Rig Veda 10:16, um dos mais antigos hinos védicos, encontramos uma referência à continuação da alma após a morte. Os versos expressam a esperança de que a alma, após a partida do corpo, possa encontrar uma nova morada e alcançar a felicidade eterna. Ó Sol, quando me afasto desta vida como um ser humano que parte, deposita-me entre os seres que têm boas ações, declara o hino. Além disso, temos os Upanishads, que são a parte final dos Vedas, também conhecidos como Vedanta. Existem várias Upanishads em cada Veda. A Chandogya Upanishad é uma das principais Upanishads que datam aproximadamente de 800 a 400 a.C., explora a natureza da alma e sua relação com o universo. O texto descreve a alma como eterna e inseparável do todo cósmico, afirmando que a realização dessa verdade leva à libertação final. Na tradição ocidental, a Bíblia, composta ao longo de séculos, oferece uma visão profunda sobre a alma e a vida após a morte. Esta coleção sagrada é datada de aproximadamente 1400 a.C. a 100 d.C. e é amplamente considerada uma influência central no pensamento religioso e espiritual. A Bíblia revela crenças sobre a alma e sua eternidade. Em várias passagens, essa questão é explorada, destacando a relação entre Deus e a humanidade, e a promessa de vida além desta existência terrena. Um exemplo notável é encontrado nas palavras de Jesus registradas no Novo Testamento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? João 11:25-26. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Eclesiastes 12:7.
Essa afirmação central no cristianismo reflete a crença na imortalidade da alma através da fé e do relacionamento com Deus. A ideia de uma vida eterna, além da morte física, é um tema recorrente em várias passagens da Bíblia, oferecendo conforto e esperança aos fiéis. Além disso, a Bíblia apresenta uma série de narrativas que abordam a natureza da alma e sua relação com o divino. Na história de Adão e Eva, por exemplo, a criação da humanidade é ligada a uma dimensão espiritual mais profunda. O livro de Jó também levanta questões sobre a vida após a morte e a justiça divina diante do sofrimento humano. No Oriente, o Tao Te Ching de Lao Tzu, datado aproximadamente 600 anos antes de Cristo, ecoava a harmonia da natureza. A alma era vista como parte do fluxo cósmico, eternamente transformando-se, como as estações do ano. As reflexões eram atribuídas a Lao Tse, uma figura enigmática na filosofia chinesa. O livro é composto por 81 capítulos, cada um dos quais é uma citação curta ou um poema. O Tao Te Ching discute uma variedade de tópicos, incluindo a natureza do Tao, o caminho correto para viver e o significado da vida. O Tao Te Ching sugere que há uma dimensão espiritual para a realidade que transcende o mundo físico, e Lao Tse aborda a natureza mutável do universo e da vida humana. A vida é uma série de ciclos naturais, uma dança entre o Yin e o Yang, o nascimento e a morte. Assim como as estações mudam e o rio flui, a alma também segue essa ordem cósmica. Compreender e abraçar essa natureza fluida e encontrar a verdadeira imortalidade. Lao Tse descreve a busca pela imortalidade como uma compreensão profunda das leis do Tao, o caminho cósmico. A alma é considerada uma extensão do Tao e, ao alinhar-se com essas forças naturais, pode encontrar um estado de harmonia duradoura. Em Atenas, no século IV a.C., a filosofia atingia seu ápice. Em um diálogo intelectual, Sócrates argumentava pela imortalidade da alma no Fédon. Registrado por Platão, discípulo de Sócrates, o diálogo revelava uma visão profunda da alma imortal. No livro A República de Platão, datada aproximadamente em 380 a.C., a busca pela verdade e pela justiça era trilhada como um caminho para a imortalidade. O mito da caverna simbolizava a jornada da alma para além das sombras do mundo material, em direção às esferas do conhecimento e da eternidade. Em Fédon, Sócrates, em seus últimos momentos de vida, apresenta uma argumentação eloquente sobre a natureza eterna da alma. Ele discursa com seus seguidores. Se tudo o que é perceptível aos sentidos é transitório, mas a alma entende e é ininteligível por meio do pensamento, ela própria deve ser imperecível e eterna. E, se a alma é imortal, então nossa preocupação principal deve ser a de cultivação, não é? Em vez de carregar o corpo, devemos buscar enriquecer a alma, pois é a única coisa que temos a certeza de que nos pertence, enquanto todas as outras coisas são efêmeras e incertas. Através do diálogo com seus seguidores, Sócrates articula a ideia de que a filosofia e a busca pelo conhecimento são meios de preparar a alma para sua jornada além da morte. Sócrates está argumentando que a alma é imortal. Ele diz que tudo o que é perceptível aos sentidos é transitório, mas a alma entende e é ininteligível por meio do pensamento. Isso significa que a alma não está sujeita às mesmas leis da física que o corpo. Ela não é limitada pelo tempo ou pelo espaço. Portanto, a alma deve ser imperecível e eterna. Se a alma é imortal, então nossa preocupação principal deve ser a sua cultivação. Não devemos nos preocupar com o corpo, que é efêmero e incerto. Devemos nos preocupar com a alma, que é a única coisa que temos a certeza de que nos pertence. No auge do Império Romano, as meditações de Marco Aurélio ofereciam vislumbres profundamente pessoais de sua filosofia estoica. Escritas entre 160 e 180 d.C., as reflexões eram destinadas ao próprio imperador. A busca por virtude e sabedoria era vista como um caminho para a conexão com a alma universal, refletindo a crença na eternidade da alma e sua ligação com o cosmos.
Marco Aurélio defendia a doutrina da verdadeira felicidade com a virtude, devendo o homem viver em harmonia com a razão cósmica e indiferente às adversidades da vida. Nas Meditações, Marco Aurélio expressa sua visão sobre a imortalidade da alma e sua relação com o universo. Livro 7. 32. Sobre a morte, ou é dispersão, se somos átomos, se somos um todo uno, ou extinção ou transmigração. Livro 4. 41. Você é uma pequena alma carregando um cadáver. Essas reflexões de Marco Aurélio com a crença estoica na continuidade da alma e na importância de viver de acordo com princípios morais para alcançar uma existência duradoura e significativa além da morte. Cada capítulo da história humana trouxe à luz uma nova página na saga da busca pela eternidade da alma. Dos textos dos sarcófagos até os hinos védicos, dos diálogos platônicos até os versos estoicos, a imortalidade